Boa tarde, pessoal. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Eu convido a todos para que a gente feche os olhos para fazer a nossa prece. Eu gostaria que todos nós, que cada um, fizesse a sua prece, entregando nessa tarde, para a espiritualidade que está aqui presente, as nossas dificuldades, os nossos desafios, problemas de saúde, todos nós temos, os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas dores. Então, que Jesus possa estar nesse momento se aconchegando a cada um de nós, amparando, e mentalizemos também os nossos lares, os nossos familiares, as pessoas que nos pediram prece, que nós sabemos que está passando por um momento difícil, pelas pessoas que desencarnaram agora nessa semana, todos aqueles que vierem à nossa mente. Que a luz de Jesus se faça então sobre cada um de nós, todos os espíritos encarnados e desencarnados. E que pela misericórdia de Jesus, então sejamos todos amparados. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade, então, no livro Palavras de Vida Eterna, que é o livro que a gente está estudando de terça tarde. A lição de hoje, ela tem como título Dinheiro e Atitude. E aí o Emmanuel traz aqui um trechinho da primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo, que fala: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É carta de Paulo a Timóteo, é isso, Rose? Isso, é uma carta de Paulo. Tá bom. A 1 Timóteo. Isso. Que é uma igreja. Então, eu vou ler a lição, que ela é curtinha, que fala: não encarceres o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma por isso mesmo os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado a inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, e extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que distribuem. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, é sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro. A feição do ar que respira sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro, na origem,
é propriedade simples de Deus. Então, o dinheiro, assim, ele não é bom e nem mal, né? O dinheiro, ele é neutro. Ele é um instrumento concedido por Deus para promover a oportunidade de progresso e crescimento espiritual. Então, a questão, ela não é o dinheiro em si, mas sim o que se faz com ele, as atitudes que nós seres humanos tomamos quando temos dinheiro. E aí eu trouxe alguns tópicos aqui, algumas situações, atitudes, né, que nós temos ou vemos por aí. Então eu lembrei aqui primeiro, né, daquele perfil, né, daquele indivíduo que tem a gente tem uma fama, né, que brasileiro gosta de levar vantagem, né, não é isso, Rose? Então tem aquele indivíduo que explora o outro, né, paga pouco, não valoriza o trabalho do outro, humilha, extorque, que quer sempre levar vantagem. Eu com o André, a gente trabalhava na imobiliária e muitas das vezes aparecia lá uma pessoa falando assim, olha, eu quero comprar uma galinha morta. Tava raiva até, né? Quero comprar uma galinha morta. E o que significa, né? O cara fala, quero comprar uma galinha morta. Ele quer pegar aquele sujeito que tá apertado, que está numa situação tão difícil, que ele não tem outra saída, a não sei entregar o imóvel dele bem barato, né? Ou seja, ele quer pegar o cara que já está lá no banquinho, com a corda no pescoço, ele chega e chuta o banco. Tudo isso para quê? Para levar vantagem, para ter mais dinheiro. Então ele quer se dar bem, o outro, a situação do outro não importa, não interessa para ele, ele não quer nem saber. Temos um outro perfil daquela pessoa que ela deixa de comer às vezes uma coisa que ela tem vontade, que ela quer, para ela não gastar. Ela não gasta porque ela tem que juntar, sabe? Não é porque ela não pode. Ela até pode, mas ela não quer gastar, não pode. Então ela deixa de comer só para não gastar e chama esses assim, a gente fala, mão de vaca, esse não abre a mão nem para dar bom dia, pão duro. E tem o contrário também, aquela pessoa que compra assim, desenfreadamente, coisas que nunca vai usar, né? Se endivida, né? Se endivida. Coisas que nunca vai usar. E tem gente que eu sem ter. Né? Impulso. Eu até estava comentando também outro dia com a Andréia, de uma pessoa, né? E tem muita gente assim que compra também muita comida que não vai comer. Que deixa lá, põe lá na geladeira. E o pior de tudo é que vai pro lixo. Às vezes nem doa para alguém que está precisando, né? Vai pro lixo. Então, isso também é um desequilíbrio. Uma outra situação, porque são várias, então eu trouxe algumas aqui só para a gente refletir. Uma outra situação que eu trouxe aqui são as brigas por herança, né? Herança, posse, dinheiro, né? Quantas desavenças, quantas mágoas, ódio entre irmãos, parentes, por causa de dinheiro, por causa da posse. E isso compromete a encarnação da pessoa. E muitas das vezes essa disputa, e eu conheço algumas, que perdura por gerações, não termina nessa, sabe? Vai tudo embolado, termina essa, vai para outra, e sabe-se lá ainda quanto tempo que vai levar para desenrolar isso. Aí eu até parei para pensar, né, que eu já sempre falei isso, que a minha mãe, quando ela desencarnar, se ela for primeiro, né, não tem muita coisa não, mas o que ela deixar, nós somos 5 irmãs e eu acredito que as minhas irmãs não vão reclamar de nada, que a gente vai se dar bem nessa parte, mas se alguém achar que não está certo, eu falo assim, minha filha, para mim está tudo certo, sabe? Eu não vou me comprometer por causa de dinheiro. Porque o dinheiro fica aí.
Eu não vou criar uma situação de rancor, sabe? Eu não vou. Eu, sinceramente, essa aqui não vou me encaixar, não. Uma outra situação que se vê muito, que como algumas pessoas mudam quando tem dinheiro. Quando não tem, é de um jeito. Mas se por acaso elas têm assim, a sorte de ganhar um dinheiro, como que elas mudam assim, a personalidade? Elas ficam arrogantes, nariz empinado, como a gente fala, né? Agora, será que a pessoa mudou mesmo assim por causa do dinheiro? Vocês acham que ela mudou só por causa do dinheiro? Não mudou. Ela já tinha aquela índole, sabe? Ela já tinha aquela essência. E o dinheiro, então, só permitiu, assim, deu aquela força para ela botar em prática aquilo que ela já é. Até porque você falou no início que o dinheiro é uma energia neutra. Então a pessoa só pôs a energia dela na situação do dinheiro. Mas a gente não vê muito essas coisas por aí. Às vezes vão falar assim, cantores, esses artistas, né? Quando eles eram, né, não tinha nada, era de um jeito. E tem uns que, aí depois que pega a fama, ganha muito dinheiro. Então estou falando dos artistas, né? Mas tem muitas pessoas aí, né? E tem aquelas pessoas assim que a gente conhece, que elas já têm um gênio, assim, elas não têm dinheiro. A gente fala, gente, se essa pessoa tivesse dinheiro, misericórdia. Se essa pessoa tivesse dinheiro e poder, né? Dinheiro e poder. Põe fogo no mundo. Não é? É por isso que não tem. É por isso que muitas pessoas que estão encarnadas não conseguem além do essencial. Fala, por que eu não tenho? Por que eu não consigo? Porque pediu. Porque pediu para não ter. Porque ainda não está preparada, amadurecida para lidar com isso. Isso iria comprometer a encarnação dela. Então, ela já... Eu acredito que a pessoa está lá no planejamento reencarnatório, né, Rose? Já escolhe não ter mesmo. E é por isso que o Emmanuel fala aqui, né, que ele trouxe esse trechinho. Que a paixão pelo dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E que nessa cobiça, né, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E aí também, alguém pode dizer assim, olha, eu não ajudo as pessoas, olha, eu não tenho nem para mim, né? A Andréia tem um tio, que ele fala assim, ó, o dia que eu ganhar na loteria, eu vou ajudar as pessoas. Gente, será que a gente precisa mesmo ganhar na loteria, ficar rico para ajudar? Para a gente ajudar o outro? Não, né? Vamos lembrar aqui do óbolo da viúva. E todos nós podemos ajudar dentro das nossas possibilidades. E a intenção e a forma com que a gente faz isso conta muito, né? Porque não é só dar ou doar simplesmente, mas é a forma como que a gente faz isso, né? A gente fazer com amor, com carinho, com boa vontade, né? O que a mão direita faz que a esquerda não saiba, né? Que a Carlinha falou há pouco lá dentro. E não fazer o contrário, né? Porque hoje a gente vê muito assim, as pessoas ajudam, mas elas tiram selfie para colocar lá na mídia, né? No Facebook. Ou então espera retribuição, reconhecimento. Eu tive uma pessoa que trabalhou na minha casa. Ela atendeu meu filho fazendo fisioterapia durante 10 anos. Até na pandemia a gente ficou amiga. Ela falava muito bem da mãe dela, que morava numa cidadezinha próxima. E há pouco tempo a mãe dela desencarnou, assim, sabe? Assim, de um dia para outro, estava bem, desencarnou. E no velório dela, estava cheio de pessoas que eles nem conheciam, nunca tinha visto, e eram pessoas que ela ajudava. Ela ajudava quietinha, ela fazia o bem, nem os filhos dela não sabiam, só ficaram sabendo porque a moça que trabalhava lá falou, não, é as pessoas que ela ajudava. E todas aquelas pessoas que ela ajudava, que ninguém sabia, estavam lá, no velório dela, expressando gratidão, né? Vibrando, gratidão, orando para ela. Já pensou? Que delícia, que bom.
errado a gente trabalhar, né, Rose, para ter uma casa, querer ter uma casa melhor, querer ter um carro, fazer uma viagem. Não, de forma nenhuma. Isso não é errado. Mas o apego, o excesso, o desequilíbrio, né? A gente colocar a nossa expectativa, a nossa meta de felicidade, se eu tiver, eu só vou ser feliz se eu conseguir comprar aquela casa. Ai, gente, ontem eu ouvi isso, eu fazendo a lição, ontem a pessoa falou para mim, olha, na hora que eu conseguir, aí eu vou ficar cegada, né? É igual aquele cara do celeiro, né, do evangelho, né? A colheita dele rendeu tanto que ele falou, nossa, quando que eu vou guardar isso agora? Não, eu vou derrubar todos os celeiros, eu vou fazer uns bem grandão, e aí eu vou ficar cegado o resto da vida. Né? Deus fala, insensato, né? Essa noite sua alma, será pedido sua alma. Desencarnou. Né? Então às vezes a gente pensa, daqui a pouco, né? Então, dinheiro, a gente não pode, então, achar que a gente vai ser feliz no ter, possuir, coisa material. Tem muita gente que mora numa casinha simplesinha, numa choupana e é feliz. E tem gente que mora numa casa maravilhosa, no luxo, sabe? E é infeliz. Aí eu lembrei dos meus avós maternos, dos pais de minha mãe, que moravam numa casinha, uma casa, não era casinha, não era pequena não, mas era sem forro, piso vermelhão, minha avó encerava que você penteava até o cabelo, sabe? Mas era uma casa tão gostosa, assim, era simples, a gente gostava de sentir uma paz, né? O meu avô era sacristão da igreja, ele era uma pessoa tão simples, lá naquela casa não tinha alteração de voz, não tinha reclamação, era uma coisa tão, tão boa, e eles tinham o mínimo para viver, e eram felizes, e viviam em paz. Né? Porque tem uma frase, algumas, eu trouxe 3 aqui, o pouco com Deus é muito, pouco com Deus é muito. Quem não sabe administrar o pouco, nem o muito. Isso eu falo para o meu filho. Eu falo, se você não souber administrar o pouco, o muito também você não vai saber. E quem não é feliz com o pouco, nem com o muito. Porque tem gente que não está feliz com nada, né? Às vezes a gente só olha para aquelas coisas que a gente não tem ainda. E a gente acha que é infeliz. Mas poxa, mas não vê tudo que já tem, não tem gratidão. E lembrando, né, gente, que nada é nosso. Tudo aqui está nosso. Nós somos usufrutuários, administradores. Uma hora teremos que dar conta, né? E daqui não levaremos nada de material. Não, mas levaremos na mala aquilo que o dinheiro não pode comprar. Esse trechinho eu fiz com a Andréia, ela que me ajudou. O que o dinheiro não pode comprar? Dinheiro não pode comprar caráter, dignidade, moral, ética. Dinheiro não compra paz. Né? Dinheiro não compra nada daquilo que o espírito tem que conquistar. Que nós temos que trabalhar para conquistar. Dinheiro não compra. E a única coisa que a gente vai levar na mala, né? São as conquistas do espírito. São os bens que a gente fizer aqui, as nossas boas atitudes, inclusive com o dinheiro. Então, com essa lição, né, o Emmanuel vem nos advertir para a gente prestar atenção, refletir e ficar atento. Porque, gente, vou falar a verdade, aqui não tem ninguém pronto, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém aqui que... Nós estamos todos aqui num processo, né? Um processo de crescimento, de evolução, de transformação. Então isso é para a gente refletir. O que nós temos, né? Como é que tem sido para nós, né? Como é que tem sido para mim? Eu fui obrigada a refletir porque eu fiz a lição, né? Como é que eu estou lidando com essa questão?
E olha, eu confesso para vocês que eu olhei algumas coisas aqui e falei, nossa, preciso ficar atento para trabalhar, porque é difícil. Quando entra dinheiro na jogada. Então é isso. Essa então a reflexão que eu consegui assim fazer aqui para a gente compartilhar, para a gente ficar atento, né? Qual tem sido a minha atitude? Como é que eu estou lidando com isso? Porque na verdade, como eu disse, o dinheiro é neutro. Então são os nossos sentimentos, né? A nossa essência que a gente coloca para fora quando a gente está com o dinheiro, ou quando a gente também não está com ele, né? Porque senão a gente vai ficar reclamando, murmurando. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nessa lição para me ajudar? O título da lição é Dinheiro e Atitude, né? Minha avó dizia que dinheiro não aceita desaforo. Era um ditado dela, e minha mãe também falava isso, e eu repasso, falo isso pro meu filho, porque, como você disse que o dinheiro é uma energia neutra, né, vai depender da nossa atitude com o dinheiro. E por que ele não aceita o desaforo? Porque de todos esses exemplos que você deu, se a gente usar, né, for fútil, for leviano com o dinheiro, vai nos causar problema. Como diz Paulo aqui para Timóteo, vai ultrapassar a gente com uma dor, porque vai nos causar problema, se a gente for leviano. Se a gente for avarento, a mesma coisa. Porque imagina como que o avarento sofre, que ele só quer acumular, né? Então, qualquer desequilíbrio que a gente tenha com o dinheiro, que seja fora da nossa atitude espiritual, pensando como espírito, vai nos causar problema. Então, acho que é daí que vem o ditado que dinheiro não aceita desaforo, porque ele não aceita nenhuma coisa nem outra, né? Fora do equilíbrio. Não. Lembrando que quando a gente faz o bem... Pode falar, por favor. Eu li uns tempos atrás, eu acabei de ler um livro do Chico Xavier, chamado Boa Nova. Você estava falando, eu recordei, né? Que é uma passagem de Jesus em casa de Zaqueu. Não sei se o nome é dele, né? E eu lembrei, porque esse livro Boa Nova, ele tem lições sobre a vida de Jesus, né? Isso. Se tiver, inclusive, alguém que conhece um pouco o Evangelho, não pela ótica espírita, né? Os Evangelhos mesmo, né? Porque qualquer um que vê, fica até completo o Evangelho, para a gente conseguir compreender o Evangelho na sua verdadeira expressão, né? Então, ele tem essa passagem de Jesus em casa de Zaqueu, que ele fala justamente isso, que os discípulos brigavam entre si a respeito do dinheiro, é uma coisa assim, né? Que eles deveriam ajudar, o pobre, né? Aquelas coisas, né? E o Zaqueu, quando ele sobe, né, na árvore, né? E os discípulos ficaram meio assim, porque ele era um publicano, era um dos mais ricos, acho que era Jericó. Foi logo antes de ir para Jerusalém, né? E ele dá essa lição, porque o Zaqueu fica muito feliz e devolve o que ele tinha pego, né? Tantas vezes para os outros, né? Inclusive, logo depois, ele faz as palavras tão bonitas que é as palavras do talento. Ele detalha para onde, Isso. um respondeu o talento, né? Então, deixa eu falar dessa palavra do desafio, que eu acho que sintetiza bem qual é a relação que a gente tem com o dinheiro, né? A gente poderia falar assim dos talentos, né? Colocar como dinheiro, por exemplo, né? O que um fez, o que o outro fez, o outro enterrou, não fez nada, né? Então, Outra coisa que é muito importante, só falar uma coisa acho que é muito importante, que é uma parábola de Jesus, né? Que é a parábola que ele cita para a gente sobre ajuntar tesouro no céu, onde o ladrão e a traça boa. nem rouba nem escapa, né? Dizendo sobre essa ponderação que você fez, né? Agora sobre as virtudes, né? Sobre o bem, né? Sobre a
tem um outro ditado também que fala assim, onde está o teu tesouro, lá está seu coração. A parábola de Zaqueu, ela é muito interessante também porque lida com o pensamento que a gente tem de que todo rico é mau, né? Todo mundo que é rico, que tem posse, é mau. O dinheiro é mau, né? Porque a gente vem daquilo que é mais fácil um camelo passar por buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí, de Zaqueu, né, a parábola dele, depois tem a reflexão do Humberto de Campos, que ele era um publicano, ele era muito rico em Jericó, mas ele dava muito emprego, ele era um empresário, ele fazia um bom uso do dinheiro, mas ele era mal visto, porque o dinheiro, entre aspas, a discussão dos apóstolos começou aí, que o dinheiro era uma coisa suja. Então, quando Jesus falou que ia jantar com ele, ia estar na casa dele, pensaram assim, nossa, mas que Jesus é tão humilde, vai lá na casa desse homem de má vida, né? E ele, né, sempre foi um empresário, sempre teve muito dinheiro, mas ele também dava muito emprego, sustentava muitas famílias através dos empregos que ele dava, das criações que ele tinha e tudo mais. E mesmo assim, depois ele falou para Jesus, né, que a partir daquele dia ele ia dividir tudo e quem ele tivesse lesado, ele ia retribuir 10 vezes, 20 vezes, né? Então ele ele lidava direito com o dinheiro, né? Mas a visão deturpada nossa, né, que a gente tem, e por muito tempo a gente já pensou isso, de que fulano é metido porque tem dinheiro, ou nossa, fulano deve ter a vida fácil porque tem dinheiro, né? Então nós temos esses pensamentos dentro da gente. Então a gente também tem que trabalhar esses pensamentos que a gente tem para trabalhar o nosso sentimento. Porque a gente acha que quem tem dinheiro tem a vida fácil, como você disse. Nenhum, tem mais quem mora no palácio responsabilidade. tem a vida fácil. É feliz, né? É feliz. Então, né? exatamente, né? Tem muita facilidade. E vou além. A gente, como espírito, a gente ainda tem um pensamento de quem tem dinheiro. Nossa, olha como esse é privilegiado. Nasceu pra lua. Deus beneficiou ele, né? Então, assim, quem nunca teve esses pensamentos? Não é verdade? A Carlinha quer falar. Fala, amor. Só para finalizar aí o pensamento da Rose, tem um livro do Emmanuel que chama Dinheiro. E na entrada, o prezado leitor, ele escreve o seguinte: não desconhecemos que na base do dinheiro é que se fazem os aviões, os arranha-céus. No entanto, é igualmente com ele que se consegue o sol para o doente desamparado ou a xícara de leite para a criança desvalida. Para quantos procurem compreender o assunto em foco, trocando a moeda pelo pão destinado a socorrer as vítimas da penúria ou perguntando a pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo estirado nos cátaros de ninguém. Reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. Então, o que eu queria só falar com isso? Que muitas vezes a gente tem essa ideia errada, né, pejorativa do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, isso mesmo, que Deus concede e também pode tirar se for mal usada. E já dizia, né, a Madre Teresa de Calcutá, ela falava que não adiantava a gente levar o Evangelho para uma pessoa que está faminta. E a pessoa que está faminta, ela precisa do pão. E o pão só vai conseguir com dinheiro. Então, assim, a gente tem que aprender a ver o dinheiro de uma forma diferente, que ele também é uma ferramenta para a gente auxiliar. A gente vive bem, mas a gente também pode auxiliar. E muitas vezes a gente só vê de forma negativa, que nem com a casa espírita. Às vezes a gente pensa, para que eu gosto da casa espírita? Não, a casa espírita tem a conta de luz, tem a ar-condicionado, tem o banco, tem a manutenção da casa. Então, assim, no mundo que a gente vive, de provas e expiações, o dinheiro ainda é necessário para todos nós. A gente só tem que saber Utilizar. É isso mesmo. Obrigada. Mais alguém? Eu vou falar uma coisa do dinheiro, só uma coisa que eu creio, né?
dinheiro, você vê que é um paradoxo, como falar, é uma coisa importante. E Jesus também afirmou, né, que é mais difícil o rico passar. E, inclusive, nesse livro Boa Nova, faz menção ao início, né? O caminho passado. E tinha uma discussão com os discípulos, né? No buraco da agulha, e o rico está no meio do céu, né? O mundo passando pela riqueza na mão, né? E tem esse outro lado da riqueza, e a gente, quem é espírita, religioso, sabe? Que é uma das provas mais difíceis. É isso mesmo. Da nossa própria inferioridade, né? Então, eu queria fazer esse, porque Jesus falou, não pode servir a Deus sem a mamão, né? E, então, também a gente tem que ver esse lado, né? A gente vê o Chico Xavier, um exemplo disso, né? E outras questões, às vezes você vê uma pessoa assim, mais humilde, ou no aspecto físico pior, né? Com alguma deficiência, alguma coisa, e não sabe que aquilo para a espiritualidade ou para ela, né, são critérios algo diferentes. Aquilo é melhor e evita dela, pela própria inferioridade dela, ter uma queda em alguma situação mais difícil. Isso, é isso mesmo. Então, às vezes o que a gente dá, o dinheiro ele tem essa característica, né? Como você comentou, né? A pessoa, se ela falou, se a pessoa não tem dentro dela já aquela parte, né, bem firme, ela também acaba, vamos dizer assim, pelas mãos, né? Obrigada pela ajuda, viu? Obrigada. Qual que é o seu nome? Alexandre. Obrigada, gente. Fala do horário do portão. Faz a prece primeiro. Eu acho. Gente, então vamos fazer a nossa prece? Aí depois tem um recadinho, tem sorteio do livro e aí nós partimos para o passe, tá? Então agora com o Felipe, né? Que veio aqui hoje, ó, tocapeando pra gente. Vamos fechar os nossos olhos novamente e vamos mentalizar a luz de Jesus descendo sobre cada um de nós, entrando pelo topo da nossa cabeça, equilibrando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, envolvendo todos os órgãos do nosso corpo físico, do nosso espírito, invadindo todo esse lugar, invadindo o planeta Terra. Que a tua luz, Senhor, envolva nesse instante a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, ampara, sustente a cada um nesse momento, segundo as suas necessidades. Onde houver um espírito doente do corpo, da alma, tenha piedade e misericórdia, Senhor Jesus. Cuida dos nossos familiares, dos nossos lares e de todos nós. Que Maria Santíssima nos acolha em seu manto de luz, cada um de nós, nos abrace e nos conforte e nos fortaleça. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de luz, e até terça que vem, se Deus quiser, que assim seja. E aqui? Pessoal, olha aí, ó. Quantas? 21? Então tá certo. Estou vendo que eu quebrei o braço, né? Beleza. Caiu de 18. Quem é o 18 aí? Quem é o 18? Tá aí? 18 tá aí. 18? Quem é 18? Ah, alguém tem que pegar o celular.